Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim e hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. CCIE 32 anos, o mais eficiente método de aprender inglês e também espanhol. Alto Uruguai receberá 31 milhões em investimentos para pavimentação. Há 32 anos nasceu em Erechim a Escola de Idiomas CCIE. Com um grande diferencial educacional e ferramentas modernas que facilitam o aprendizado de crianças, jovens e também adultos. O CCIE se tornou referência no educar. Conheça agora um pouco da história de sucesso e junte-se a este time para aprender inglês e espanhol. O CCIE teve início em 1961 no Rio de Janeiro, com a criação de uma exclusiva metodologia de ensino da língua inglesa, por seu fundador, Valdir Lima. O CCIE no Brasil, ele realmente está completando 60 anos, o que é um orgulho para todos nós. O CCIE tem a sede no Rio de Janeiro e tem uma estrutura muito grande, inclusive tem 800 escolas espalhadas no Brasil. E no Rio de Janeiro existe um centro de pesquisas onde existem pedagogos, educadores, psicólogos, enfim, especialistas em todas as áreas. Isso nos apoia muito porque nós temos treinamentos direto para os professores, para a equipe toda, todos os momentos. No CCIE, no Brasil, já passou 5 milhões de alunos pelo CCIE do Brasil. Isso comprova que existe uma grande qualidade, porque 5 milhões de alunos escolherem o curso é bastante bom. E o CCIE, nesses 60 anos, tem se dedicado ao ensino, à melhoria, enfim, à tecnologia do ensino de inglês e espanhol. No exterior, a sede do CCIE é em Miami. No exterior chama CCLS, que quer dizer Cultural Center of Language Studies. Está presente nas 3 Américas, Europa e Ásia. Inclusive está presente em 10 países, como o Japão, Estados Unidos, Austrália, Portugal, Argentina, entre outros. A parte auditiva toda é falada por americanos nativos. Existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, a maneira de falar. Cada um de nós tem uma maneira de falar. Uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Então, as nossas aulas, elas são através de situações do dia a dia. Isso nos permite que todo esse tipo de pessoas falem. E o aluno, desde o primeiro dia, ele acostuma com o inglês do americano. Então, isso faz com que não exista interferência, porque o professor, sendo brasileiro, como todos nós somos,
a gente tem uma interferência da nossa língua mãe, isso é normal. Se o aluno aprende através de um professor, o que vai ocorrer no momento que ele se deparar com um filme ou ir para o exterior, enfim, ele não vai entender. E nós temos a questão do sotaque, a mesma coisa que no Brasil, nós temos o gaúcho, o paulista, o baiano, o carioca. Assim, nos Estados Unidos, cada estado americano tem um sotaque diferente. Durante o nosso curso, os alunos vão ter aula nos diferentes estados americanos. Por exemplo, vai ter aula em Nova York, então os nova-iorquinos é que vão falar com o sotaque deles, da maneira deles. Vai ter aulas em Washington, no oeste dos Estados Unidos, que tem um sotaque diferente, na Disney. Então, o momento que o aluno for para o exterior, para qualquer país, ele não vai ter dificuldade nenhuma em entender. Oi, meu nome é Daniel e meu CCA Moment foi na minha primeira viagem internacional que eu fiz um intercâmbio para o Canadá e eu consegui me comunicar com todo mundo no aeroporto, eu consegui me comunicar com a minha host family, com os amigos que eu fiz na cidade, na escola, e isso me deixou muito feliz e eu fiquei muito agradecido por tudo e foi uma experiência incrível. O aluno CCAA tem a oportunidade de realizar intercâmbios, falar fluentemente, viajar para outros países e interagir sem medo e testar o seu conhecimento e habilidade com a língua, através da prova de conhecimentos chamada TOEFL. O CCAA é um universo de possibilidades. Nós temos 11 níveis. Porque não existe milagre no aprendizado de um idioma. Ele tem que passar pelas etapas para ter um amadurecimento, uma compreensão, enfim. No momento que ele termina o nível 9, o aluno termina o curso avançado. Tá? Aí, no curso avançado, ele está apto a falar fluentemente, assim como eu falo português, a entender qualquer filme, qualquer série, qualquer filme sem precisar legenda, entender músicas, viajar para outros lugares, inclusive fazer intercâmbios. Ele está preparado. Só que após isso, nós temos a proficiência, que são os dois últimos níveis, o 10 e o 11. Esses dois níveis deixam o aluno proficiente, assim, totalmente preparado para a prova internacional de TOEFL. É TOEFL ITP. É uma prova, assim, muito importante que proporciona, inclusive, o CCAA nacional está em primeiro lugar nas avaliações do TOEFL ITP. É uma prova bastante difícil, nós já fizemos em torno de 4, 5 vezes aqui em Erechim. A avaliação foi muito boa porque vem dos Estados Unidos, é feita aqui, volta para lá, é corrigida lá, a avaliação vem de lá. O aluno com essa prova, ele está preparado para estudar no exterior, fazer mestrado ou doutorado, participar de congressos, enfim, e conquistar o emprego dos seus sonhos. O TOEFL ITP é um ponto fundamental no currículo dos alunos, é feito gratuitamente para todos os nossos alunos que chegam ao Master 2, que é o último nível da escola. Então, é algo assim muito importante. E o aluno que faz um intercâmbio, ele tem um certificado a mais, ele pode fazer intercâmbio para outros países de língua inglesa. E até agora, porque no momento que ele faz o intercâmbio, é feita uma avaliação. E nós só permitimos o aluno fazer o intercâmbio no momento que ele termina o avançado, porque o aluno tem que estar preparado.
E até hoje, todos os nossos alunos, já há 30 anos, todos foram avaliados para o avançado. Então, isso é outra grande conquista. E eles trazem um certificado do exterior, país em que eles fazem o intercâmbio, que é mais um passo para o currículo dos alunos e para que os alunos tenham mais oportunidades. Eu tive a oportunidade de viajar 2 vezes para o exterior. Saber inglês, saber falar inglês com fluência foi muito importante, foi um diferencial enorme, porque me deu bastante independência, não precisei ficar com uma outra pessoa traduzindo, enfim, eu pude agir de forma normal, como se eu estivesse falando para português. E com certeza fazer inglês no CCA fez toda a diferença. O CCA está em Erechim há 32 anos e possui em seu currículo educacional a formação de mais de 30 mil alunos, desde o maternal até a fase adulta e empresarial. Esse ano completamos 32 anos aqui no CCA de Erechim. A nossa estrutura é muito boa em termos materiais. Nós temos 3 andares de escola, nós temos 12 salas, laboratório, televisão com telas interativas, com ar-condicionado, enfim, com todas as condições técnicas, tecnológicas para o melhor aprendizado dos alunos. Nós possuímos também biblioteca, nós temos salas específicas para os babies, para as crianças pequenas. Nós temos uma cantina que é um salão do Velho Oeste, só que nesse momento está desativada, não está funcionando devido à pandemia. Nós temos um play muito especial, onde as crianças se divertem muito. Nós temos salas híbridas, salas presenciais e nós temos aulas online ao vivo. Nós temos essas 3 modalidades. Os cursos nós temos a partir de 3 anos. O curso Baby é 3, 4 e 5 anos. Inclusive agora está sendo lançado para esse curso uma nova formação assim bem mais avançada, que chama Imagination Planet, a partir de agora de 2022. Então, o que ocorreu? Com a pandemia, nós tínhamos em torno de 150, 200 crianças pequenas. Mas com a pandemia, as crianças precisavam de ajuda dos pais. Então, nós perdemos uma parte desses alunos que agora estão retornando, porque agora nós estamos com aulas presenciais ao vivo, 3 a 5 anos, que é a melhor idade para se começar a aprender um idioma. Isso tem pesquisas no mundo inteiro, que a criança a partir de 3 anos ela está mais preparada para aprender um idioma estrangeiro. Então, a criança que começa com 3 anos, ela vai aprender o inglês como se fosse português, para ela não vai ter diferença. E a metodologia é específica para essa idade. Então, eles aprendem brincando, através de músicas, de histórias, de teatro, de festinhas, enfim. Inclusive, tem o Cooking Club, onde as professoras fazem receitas americanas junto com as crianças e trabalham com as crianças esse vocabulário. Então, as crianças adoram. Tem crianças que vêm do interior e não faltam uma aula, todas de mascarazinha. É muito bonito de ver os pequenininhos. Então, assim, eu me sinto muito gratificada, muito realizada de ver as crianças pequenas estudando, porque a gente sabe que quando a criança pequena começa, ela não para mais e ela se apaixona pelo idioma, porque ela não tem bloqueios. Para ela, isso é uma festa. Depois nós temos o Kids Course, que aí já são crianças maiores,
também a metodologia é diferente, porque nós não podemos usar um método para crianças de 3 a 5 anos igual para 6, 7, 8 e 9 anos. Então, cada semestre a metodologia vai mudando, esse é o grande diferencial. Até o 3º ano eles não leem e não escrevem, exatamente para não atrapalhar a alfabetização em língua portuguesa. Aí depois então nós temos preteen, que é o pré-adolescente, porque nós sabemos que não dá para passar da criança para o adolescente, existe uma ponte aí. Então, nós temos 2 níveis do pré-adolescente, também com uma metodologia apropriada para o pré-adolescente. Até aí, então, é mesclado um pouco de português com inglês, tem toda uma metodologia que eu não vou ficar descrevendo agora, porque levaria muito tempo, mas é uma metodologia muito científica, muito baseada em pesquisa, tanto que os pesquisadores são americanos, europeus e brasileiros. Eles trazem o que tem de mais moderno lá fora e adaptam à realidade do Brasil. Tanto que o Rio produz 3 milhões de material didático de livros ao ano. Quer dizer, não são livros comprados, são livros produzidos exatamente para compor esse método. Nós vamos para o adolescente. Então, nós separamos o adolescente e o adulto, porque o adolescente tem uma maneira de aprender e o adulto tem outra. Também não podemos colocar um adolescente junto com o adulto. O adulto tem outros interesses, outras maneiras. O método é o mesmo, mas a fonte de interesses é diferente. O adolescente é escola, é festas, enfim, o adulto já é mais trabalho, família. Aí separa nesse momento, só que o método é o mesmo. Então, aí, a partir desse momento, não se fala mais português. O aluno, desde o primeiro dia de aula, ele não sabe nada, porque o aluno pode entrar no primeiro nível do adolescente, sem problema nenhum. Não ter passado por todas essas etapas que eu falei, ele pode entrar aí. Então, o aluno não sabe nada, o professor só vai falar inglês, o aluno só vai falar inglês, ele vai. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que o aluno entende se ele não sabe inglês? E aí, só que é muito interessante, gente. Existe uma técnica onde o professor trabalha com o aluno através de diversas maneiras, através de mímica. Ele não pode misturar o português com o inglês, de jeito nenhum, porque o português é uma coisa e o inglês é outra. Então, digamos assim, se o professor apontar aqui e disser table, ele não pode pensar, isso é mesa. Não, é esse objeto aqui, esse é o ponto. Se ele apontar para uma cadeira e disser chair, o aluno entende, precisa traduzir. Só que a tendência, principalmente do adulto, é traduzir mentalmente. Aí a gente tem que fazer todo um trabalho para o aluno entender que não deve fazer isso, porque no início, nas aulas iniciais, até consegue, mas depois, com frases maiores, com textos maiores, não tem como o aluno traduzir mentalmente o que o professor diz e traduzir mentalmente o que ele vai responder. Aí é uma tortura, não é? E as aulas têm que ser prazerosas, elas são... O aluno ri muito, o aluno descontrai bastante. Então, funciona muito bem isso. No início é explicado para o aluno que ele não pode traduzir,
Também ele não vai escrever nada, não tem anotações, não tem nada escrito. É um processo, ele vai ouvir, tentar entender, depois o professor vai explicar através de todas essas técnicas, depois ele vai fazer o aluno repetir através do americano, não usando a voz dele, usando só a voz do americano, para que ele repita o mais fiel possível. Depois ele vai trazer aquela situação para a vida pessoal dele. Aí é que acontece a internalização. Quando o aluno consegue ver a imagem e consegue falar sem nenhum som, ele já internalizou. Por isso que se diz que no CCA se aprende, nunca mais esquece. Porque o aluno internaliza, ele sabe, ele fala automaticamente. Assim como a gente fala português, a gente não pensa, eu vou dizer isso, a gente expressa nossos pensamentos, assim, essa é a ideia. A gratificação do meu trabalho é exatamente essa, que eu vejo o aluno que não sabe nada e depois eu passo e vejo o aluno que está falando comigo em inglês fluentemente, me contando histórias que ele já conseguiu e conquistas, enfim, é muito bonito isso. O nosso objetivo é que o aluno aprenda. Nós não estamos aqui para que o aluno passe. Se o aluno tem dificuldade, nós temos uma professora que fica constantemente aqui para dar reforço. Então é gratuito, o aluno só marca horário na secretaria e tem o reforço que precisar. Aí vem o segundo passo, que é a fixação, porque só de falar ele não fixa, ele esquece. Então tem um material didático que ele faz os exercícios de fixação, que é exatamente aí que ele realmente aprende também a escrever, também a ler, aprende gramática, só que a gramática é instrumental. A gente não trabalha com gramática para o aluno saber regras de gramática. A gente, nesse método, não considera que isso seja importante. O que é importante é que ele entenda por que ele está usando, por que ele já sabe falar assim, por que o verbo vai ali e não vai lá, por que o pronome deve ir ali. É porque ninguém é papagaio, quer dizer, o aluno tem que entender o que ele está fazendo. Inclusive, de maneira digital, nós temos um programa que chama CALL, que é Computer Assisted Language Learning, que é um programa que ele pode fazer no computador e tem um professor que vai dando apoio enquanto ele faz. Tem a central do aluno que ele encontra, ele pode ouvir as lições. Inclusive tem um aplicativo pelo tablet, pelo celular, que ele pode ouvir as lições, tem games. Então tem toda uma parte digital junto. Ei, gente, eu vim falar para vocês sobre como estão sendo as aulas online do curso. Assim como o ensino presencial, o ensino à distância está sendo feito na mesma eficiência e na mesma qualidade. É ótimo ver o comprometimento da coordenação junto com os professores para passar o melhor conteúdo possível para a gente. Eu não estou tendo dificuldade nenhuma porque as aulas são ótimas. Parabéns, CCA! À frente do CCA Erechim há 32 anos, a CEO da empresa, Rosa Charchat, se diz honrada em tornar a vida de tantos alunos em diversos níveis um cenário de novos aprendizados e oportunidades. O aluno CCA aprende e nunca mais esquece. Assim, pontuou Rosa. Os nossos professores, a grande maioria, eles são formados aqui no CCA. Nós consideramos que o professor formado aqui, ele tem a ideia de como funciona. E nós temos, depois que termina tudo isso, nós temos o Teacher's Course, que é o curso para professores.
Então, aprende a didática, de como ensinar, aprende as literaturas americanas, inclusive a história dos Estados Unidos, a história da Inglaterra, aprende tudo que não aprendeu no curso. Também nós temos uma coordenadora muito boa que ela vai para o Rio, faz o curso lá e ela tem que ser homologada pelo Rio. E os nossos professores também são homologados pela equipe pedagógica do Rio. Então, são professores muito bons, inclusive tem professoras muito jovens que, olhando assim, mas são excelentes, porque é uma aula leve, é uma aula que tem que ser divertida, é uma aula que o aluno tem que se sentir bem, ele tem que, na verdade, é comunicação, ele tem que aprender gostando. Então, nossas professoras são muito boas. Semestralmente, o Rio faz treinamentos com as professoras e com a equipe. E nós temos um sistema que chama ARA, Assistência Remota às Aulas. Tem uma sala especial e a equipe pedagógica do Rio assiste a aula do professor e dá o feedback, ver como é que está, se ela está seguindo o método, como é que os alunos estão, enfim. E a nossa coordenadora também assiste às aulas, eu assisto às aulas, então a gente tem um controle bem forte em relação a isso. E as professoras são muito boas, muitas foram se especializar no exterior também, outras foram fazer a homologação no Rio. A gente tem uma equipe que nos satisfaz bastante. Nós temos o curso regular de março a julho, de agosto a dezembro, e nós temos os intensivos para quem quer agilizar o curso. O intensivo, ele tem 3 vantagens que eu coloco. Primeiro, ele adianta um nível. Então, dependendo o nível, até em 20 dias, de 20 dias a um mês, consegue fazer um nível. Nós temos muitos alunos que fazem um em janeiro e outro em fevereiro, então adiantam 2 semestres. Então, agilizam, que tem gente que precisa viajar, tem gente que precisa para o trabalho, aprender urgente o inglês. Então, isso ajuda bastante. O segundo ponto é a qualidade. Na verdade, o intensivo, ele tem muito mais qualidade do que o regular. Por quê? Porque o regular é uma vez por semana e o intensivo é todos os dias. Então, a carga horária é a mesma. Então, o aluno é uma imersão, é como se ele estivesse no país de fala inglesa ou espanhola. Então, ele tem aula todos os dias de segunda a sexta. Se ele quer mais rápido, ele pode ter até 3 horas ou 2 horas e meia, com intervalo. Então, a qualidade é maravilhosa. Até hoje eu não tive nenhum aluno com nota abaixo de 8. Os alunos adoram, porque no momento que começa a aprender e sente que está falando, que está aprendendo, o aluno se entusiasma e gosta. Os adolescentes fazem muito, adultos também. E a terceira vantagem que a gente começou oferecendo só para os nossos alunos, agora a gente acabou ampliando, é que é 50% do custo do curso. Então, isso é para oferecer a oportunidade dos alunos terem essa experiência. Me sinto muito gratificada porque a gente tem depoimentos maravilhosos de conquistas a partir do inglês, porque nós sabemos que o inglês é indispensável para o trabalho, para conquistas. Então, é isso que me move.
essa gratificação que me move. Inclusive, há pouco eu tive uma mãe de uma aluna que fez todo o curso, inclusive assim, bastante humilde, ela fez com dificuldade. E a menina terminou todo o curso, ela estava fazendo arquitetura em Florianópolis e surgiu uma vaga, 1 ano em Paris, estudando e trabalhando sem gasto nenhum e ainda ganhando em euro, e ela conseguiu por ser o melhor inglês. Então nós temos alunos em muitos lugares do mundo que conseguiram bolsas através do inglês, bolsas na faculdade, enfim. Inclusive essas empresas multinacionais, elas precisam muito, essas que exportam, precisam muito de pessoas que dominam inglês. Inclusive, teve uma aluna que gabaritou em inglês em 5 universidades. É isso que me move, que faz com que eu continue, com que as pessoas até dizem, chega, você já... Mas eu me sinto gratificada com isso. E no próximo bloco você confere. Alto Uruguai receberá 31 milhões em investimentos para pavimentação. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E o governo do estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, firmou na última segunda-feira no Palácio Piratini 11 convênios com 10 municípios para pavimentação e melhorias na infraestrutura viária. No total, o investimento nas obras será de 110 milhões, sendo 93 milhões em recursos do estado e o restante de contrapartida dos municípios. Os convênios foram assinados pelo governador Eduardo Leite e pelos representantes dos municípios de Aratiba, Barra do Rio Azul, Candiota, Erechim, Ulha Negra, Imbé, Itatiba do Sul, Nova Ramada, Pinhal e também Roca Salles. De ver obras que eram tão sonhadas pelas comunidades, obras que vão trazer esperança, vão trazer dignidade. Em 2022, nós prefeitos, os municípios do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, voltaram a ter esperança. Hoje um município sem acesso asfáltico, quem nos acompanha, governador, às vezes a transportadora não quer nem levar a mercadoria.
A assinatura dos convênios envolve 3 contratos da ligação da RS 420 com Barra do Rio Azul, Erechim e Aratiba, para pavimentação os 12,4 quilômetros que faltam, sendo que há trechos concluídos parcialmente e com etapas em licitação. Dos 16 milhões de investimentos, parte será do Estado e outro montante das prefeituras. O outro contrato fechado, os 4 convênios do Alto Uruguai, diz respeito aos 6,3 quilômetros de ligação asfáltica entre Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul. Dos 14,5 milhões, 13 milhões serão pagos com recursos estaduais e o restante será viabilizado via contrapartida dos municípios. Durante do sistema rodoviário nessas regiões, a gente está falando aqui, por exemplo, de um convênio que envolve 4 municípios, que dá acesso a 2 dos municípios, entre Erechim, Barra do Rio Azul, Aratiba e Itatiba do Sul. Barra do Rio Azul e Itatiba do Sul passarão a ter acesso asfaltado com essa obra feita, então os recursos estão assegurados no orçamento, ou também obras de requalificação de estradas, como é o caso do acesso a Candiota, que tem uma rodovia que dá acesso ao município, que é municipal, mas que está muito comprometida e que vai receber um investimento aqui de cerca de 10 milhões de reais por parte do governo do estado. Também estamos aqui fazendo a assinatura do convênio que faz efetivamente o repasse dos recursos para uma obra que nós já tínhamos anunciado, que é a ponte entre Imbé e Tramandaí. São cerca de 100 milhões de reais aqui aportados nessas obras, que são estruturantes para esses municípios e para suas regiões, com recursos assegurados no orçamento, fluxo de caixa já organizado com a Secretaria da Fazenda. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, acompanhar a nossa programação, segue a gente lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Desejamos a todos um excelente domingo e acompanhe a nossa programação. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.